Bom dia! Hoje é dia 16 de março e vamos para o nosso devocional do dia, onde eu leio tanto o devocional da manhã quanto o devocional da noite do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. E esse é um dos dias que eu faço o devocional do dia porque o livro dos versículos do devocional da manhã e o do da noite são os mesmos, que no caso de hoje é o livro de Salmos. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra, que se encontra no Salmo 39, versículo 12, e no Salmo 19, versículo 13. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém e amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional, começando lendo a introdução do livro de Salmos da Bíblia Spurgeon. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas um autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato a essas composições desses salmos. Outros títulos incluem a designação de Salomão, Salmos 72 e 172, Asaf 50 e dos 70 a 83, os filhos de Corá 42, 44 ao 49, Etão, Salmo 89, Emã, filho de Corá, Salmo 88 e Moisés, Salmo 90. Todos esses salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que contam nos títulos como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contém informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita. As informações podem não se referir à data da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, tendo sido escritos algum tempo depois de terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens de ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida de seu povo e como o povo reagia a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender os atributos de Deus, particularmente sua soberania e bondade, se relacionam à experiência da vida. É um tema importante na coleção Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo onde o segundo verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre 2 segmentos, e no paralelismo sintético o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos, do 145 ao 150, cânticos de ação de graça, do 30 ao 32, salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústia, salmos reais, 2 e o 110, aqui a respeito do reino terreno de Israel, salmos de entronização 96 e 98, os quais celebram a realeza do Senhor, salmos penitenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento, e salmos de sabedoria ou didático 19, os 119, os quais atendem a ser proverbiais.
Spurgeon, em Salmos: Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os Salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída, ali vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto em uma situação ainda pior. Assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon do livro de Salmos. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Ou estou forrasteiro à tua presença. Sim, Senhor, a tua presença, mas não a ti. Toda a minha alienação natural a ti, tua graça removeu eficacemente, e agora, em comunhão contigo, caminho por este mundo pecaminoso como um peregrino num país estrangeiro. És um estrangeiro em teu próprio mundo. O homem se esqueceu de ti e te desonra, estabeleceu novas leis e costumes estranhos e não te conhece. Quando teu filho veio para os seus, eles não o reconheceram. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Nunca um estrangeiro foi tão humilhado entre os habitantes do que... Nunca um estrangeiro foi tão humilhado entre os habitantes da terra como teu filho amado entre seus irmãos. Não é nenhuma maravilha, então, se eu vivo a vida de Jesus, for um desconhecido estrangeiro aqui embaixo. Senhor, eu não gostaria de ser um cidadão onde Jesus foi estrangeiro. Sua mão perfurada afrouxou a corda que uma vez ligou a minha alma à terra. Agora me vejo estrangeiro aqui. Meu discurso parece ser para esses babilônicos uma língua estranha. Meu comportamento é diferente de minhas ações, e minhas ações são esquisitas. Um homem tártaro, habitante da Tartaria, agricultores e caçadores, se sentiriam à vontade num centro comercial do que eu na moradia dos pecadores. Mas eis a doçura na minha porção. Sou um estrangeiro contigo. Tu és o meu companheiro sofredor, meu companheiro peregrino. Ah, que alegria andar em companhia tão abençoada. Meu coração queima de dentro de mim quando falas, embora seja um forasteiro. Sou muito mais abençoado do que aqueles que sentam em seus tronos, e sou muito mais em casa do que habitam suas construções vedadas. Para mim não há lugar ou tempo. Meu país está em qualquer lugar. Posso ser calmo e livre em qualquer porto, desde que Deus esteja lá. E quando buscamos ou evitamos lugares, a alma não encontra alegria em nenhum, mas com Deus para guiar nosso caminho. A alegria é igual. A alegria é igual. É ir ou ficar. Então que nós possamos estar presentes, sermos estrangeiros no mundo, mas conhecidos por Jesus. E agora vamos para o devocional da noite, também da soberba, guarda o teu servo. Salmo 19, versículo 13. Tal era a oração do homem segundo o coração de Deus. O santo Davi precisava orar assim? Então, qual necessária é a oração para nós, bebês na graça? É como se ele dissesse: segura-me, ou vou correr em direção ao precipício do pecado. Nossa natureza má, como um cavalo selvagem, está pronto para fugir. Que a graça de Deus coloque uma rédea sobre ela e segure para que não corra em direção ao maligno. O que a melhor pessoa dentro de nós não faria se não fosse as restrições que o Senhor coloca sobre nós por sua providência e graça? A oração do salmista é sobre a pior forma de pecado, aquele que é feito com deliberação e obstinação. Mesmo os mais santos precisam ser guardados das transgressões mais vis. Não é à toa que o apóstolo Paulo alerta os santos contra os pecados mais repugnantes. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. O que?
Os santos precisam de alerta contra o pecado como esse? Sim, precisam. As vestes mais brancas serão contaminadas pelo ponto mais escuro, ao menos que sua pureza seja preservada pela graça divina. Cristão experiente, não se gabe de sua experiência, você ainda cairá se desviar o olhar daquele que é capaz de evitar que caia. Aquele cujo amor é fervoroso, cuja a fé é constante, cujas experiências são límpidas, não diz, nunca pecaremos, mas ao contrário clama, não o deixe cair em tentação. Há bastante material inflamável no coração dos melhores homens para acender um fogo que queimará mais profundo o inferno, que queimará no mais profundo inferno, ao menos que Deus apague as faíscas enquanto caem. Quem poderia sonhar que o justo Jó poderia ser encontrado bêbado e cometendo imundícies? Azael disse, pois que teu servo este cão para fazer tão grandes coisas, e nós estamos bem sujeitados a colocar a mesma questão hipócrita, que a sabedoria infinita nos cure das loucuras da autoconfiança. Então, como eu falei no devocional do dia do sábado, que foi sobre a soberba também, então que nós não caiemos só porque a gente tem vários anos de caminhada cristã, que a gente não vai cair. É como o versículo disse, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então nós não nos mantemos de pé por vontade própria, por força nossa, mas sim por Deus, pela graça de Deus. Então esse é o devocional do dia 16 de março. Então amanhã nós voltamos com mais um devocional da manhã aqui no Instagram e à noite às 8 horas o devocional do dia, da noite na verdade. Então tenha um bom resto de segunda-feira, um bom início de semana e até o próximo.